Ele vive. Glória a Deus. Por que nós adoramos a Jesus? Porque Ele é o único personagem que veio a essa terra, morreu como os outros, mas tem um diferencial. Qual foi? Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Oh, glória! Vamos ouvir o irmão Nivaldo com a palavra nessa noite, nos trazendo a palavra da parte de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão ouvindo, onde que esteja, nas suas casas. Deus abençoe a vossa vida nesta noite. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3, ele nos relata um texto muito conhecido, bastante conhecido, e muito interessante essa história que vamos estar meditando nesta noite. A Bíblia diz aqui, fala sobre a cura de um coxo. Pedro e João subia ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola os que entravam. E vendo ele Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar. Entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui nesse relato desse texto, um homem que era coxo, era um homem paralítico, que estava ali mendigando todos os dias na porta vamos dizer, da igreja, na porta do templo, para sobreviver. Aqueles que entravam ali, ele pudesse receber um centavo, algumas moedazinhas, para que ele pudesse viver. Mas, meus queridos irmãos, ali foi um dia em que entrou homens diferentes, entrou uns homens diferentes naquele lugar. Louvado seja Deus. Aquele dia não foi um dia costumeiro, como os demais que ele ali estava. Ele estava ali almejando receber algo físico, algo que matasse a sua fome física. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele quer matar a nossa fome física? Sim, mas o principal que Jesus quer fazer na alma do homem, na vida do homem, é sarar a alma, é salvar a alma, é mudar a vida deste ser humano que foi criado com todo amor, com todo carinho. Deus fez isso. Então o desejo de Deus era salvar a humanidade, salvar a humanidade. E aí, voltando aqui para o texto, este homem estava ali pedindo uma esmola. E que foi que Pedro e João disse para ele: olhe para nós, olhe para nós. Então aquele homem cheio de vamos dizer assim, cheio de pensamento, achando que ele ia receber algo. Aqueles homens ali, todo arrumado, todo bonito, todo trajado. Esses homens vai me dar algo que eu vou, com certeza, vai fazer muito bem para mim. Mas de repente eles olham para mim, eles olharam. Louvado seja Deus. E eles: nós não temos nada, nem ouro, nem prata, nada. Aleluia. Então aquele homem deve ter ficado assim triste, né? Quando ele disse: eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Louvado seja Deus. O que é que nós temos? O que é que nós temos para doar nesta noite?
Louvado seja Deus. Jesus Cristo já nos deu a salvação. Jesus Cristo deu algo importante para nós. E é por isso que nós estamos nessa noite aqui, para dar para você também. Louvado seja Deus. A vida eterna. Jesus Cristo se interessa na tua vida eterna. Louvado seja Deus. E aqui nesta noite, nós estamos aqui para dar aquilo que um dia o Senhor nos deu. Aleluia. E Pedro e João diz: aquilo que temos, te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. E aquele homem levantou pela voz daqueles homens. O coxo levantou através da voz daqueles homens. Louvado seja Deus. A voz daqueles homens ecoou no seu ouvido e ele acreditou. E para sua surpresa, aquela deficiência, aquela doença que ele impedia de caminhar, de repente se foi. E aquele homem não teve outra coisa a fazer a não ser dar glória a Deus, a não ser glorificar a Deus, exaltar a Deus. É isso, Deus nos fez, meus irmãos, meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus. O intuito de Deus é para que o homem adorasse a Deus. Deus fez o homem para adorar. E então aquele homem, naquele momento, ele louvou, ele adorou, ele bendisse o nome de Deus, porque o Senhor tinha feito coisas grandes na sua vida, e o Senhor continua fazendo coisas grandes na nossa vida. Aleluia. As coisas maiores que o Senhor faz na nossa vida é salvar. Ele alimenta sim, mas a principal coisa, meus irmãos, é tirar do caminho do inferno, é tirar do caminho da morte. Aleluia. Então a palavra do Senhor nos diz também aqui no versículo 19 do mesmo capítulo, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, pois para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério. Louvado seja Deus. Portanto, meus queridos irmãos, amigos ouvintes da palavra de Deus, você que ainda não se encontrou com Jesus, ainda que não se encontrou de fato com a verdade de Deus, como esse homem aqui encontrou, ele encontrou com a vida dele foi mudada, foi transformada. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, Jesus Cristo, ele está aqui nesta noite e quer também fazer uma reviravolta na tua vida, como ele fez na vida deste paralítico, deste coxo. Aquele coxo nunca mais foi o mesmo. Aquele coxo, dali para frente, ele teve outra história, porque ele encontrou a paz, ele encontrou a alegria, ele encontrou algo que ele nunca tinha tido antes. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele vem fazer isso na vida do homem. Ele vem transformar aquela vida velha em uma nova vida. Então aquele que não tinha esperança, passa a ter esperança. Aquele que estava morto, revive. Aquele que está paralítico, aquele que está acabrunhado, ele levanta, ele começa a andar, ele começa a louvar a Deus, ele começa a engrandecer-os o seu nome. Portanto, nesta noite, você que ainda não teve esse encontro, eu te convido. Jesus te ama, Jesus tem um plano especial na tua vida, Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer te levar para o céu. Porque, aleluia, é para lá que nós vamos. A igreja do Senhor vai para lá, vai para o céu. Tem uns que dizem que é aqui na terra, mas eu te digo, Jesus está no céu, e ele disse que nós vamos para lá. Ele foi preparar lugar para aqueles que aqui estão na terra. Então, se você quer ir para o céu, hoje é o dia de encontrar com Jesus. Ele disse: arrependei-vos, pois converteis, para que seja cancelado os vossos pecados. É necessário que o homem se arrependa. É necessário que o homem abandone o pecado, para os seus pecados ser cancelados, para que seus pecados venha ser jogado no mar do esquecimento, como disse Jesus. Então do teu passado, diz a palavra do Senhor, eu nem me lembro mais. Louvado seja Deus. Mas quando nós confessamos a Jesus, quando nós encontramos com Jesus, então nesta noite é a noite de salvação. Jesus Cristo está neste lugar, está neste endereço. Você
encontre com Ele aqui. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. É a palavra do Senhor quem diz isso. É o Senhor Jesus quem diz isso. Está escrito na sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem crê nessa palavra?